Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, meu nome é Reginaldo Bernardi e esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica no YouTube, tá bom? Nós estamos, depois de muito tempo, em estudos, né, e também dando uma repaginada no nosso estúdio, do nosso cenário, né? Nós estamos de volta com o nosso conteúdo doutrinário e também os nossos momentos de oração, de orações, né, no nosso canal do YouTube. Quem sou eu? Já disse o meu nome, eu sou Reginaldo Bernardi, sou estudante universitário do terceiro ano de teologia católica, que é a teologia verdadeira, né? Também eu sou da cidade de Apucarana, no Paraná, participo das missas na Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Aqui é onde, de vez em quando, eu proclamo uma palavra, de vez em quando faço uma coleta, enfim. Também faço a transmissão das missas pelo YouTube, direto lá da Catedral, nos finais de semana, né? Então eu tenho, assim, servido nas pastorais. Já fiz vários cursos de formação a nível diocesano, né? Nós temos uma escola de teologia, tínhamos, né? Uma escola de teologia muito boa aqui na cidade, a escola de teologia do Padre Tito Serrazoli. Fiz alguns cursos nessa escola. Também concluí a escola Paulo Apóstolo, né? No ano de 2008, aqui pela Diocese, um ano inteiro, né? Na escola Paulo Apóstolo, concluindo todos os módulos, né? Tem vários outros cursos, Mariologia, Evangelho de Lucas, etc. Bom, enfim, hoje eu sou estudante acadêmico de teologia católica, tá bom? E nós estamos de volta. Bom, nós paramos por um bom tempo, eu já disse. E nós estávamos refletindo sobre o conteúdo do catecismo da Igreja Católica. Eu quero retomar do zero os estudos sobre o catecismo da Igreja Católica, tão importante. Se eu não me engano, aliás, eu tenho certeza em dizer isso, que de todos os documentos da Igreja Católica, esse aqui é o mais importante de todos. Por quê? Aqui está a nossa doutrina católica, tá? Nós vamos começar hoje, então, um curso. Eu convido a você a continuar vendo os nossos vídeos, a participar desse nosso curso sobre o catecismo da Igreja Católica, tá bom? E para que você convide também outras pessoas a se inscreverem no nosso canal, @Dicas da Fé Católica, tá? Comigo, Reginaldo, para podermos aprender juntos, né? Essa maravilha da igreja. Mas eu quero começar rezando, né? Eu aprendi com esse gigante da igreja, professor Felipe Aquino. Aliás, deixa eu falar um pouquinho do nosso cenário, né? Temos aqui um quadro comigo, junto com o meu grande inspirador, professor Felipe Aquino, tá? Inclusive foi ele que, vendo as aulas dele, assistindo às aulas dele, de uma certa forma ele me inspirou para que eu entrasse na faculdade, para que eu caminhasse na teologia dentro da faculdade, né? Então eu agradeço ao professor Felipe Aquino, estou quase concluindo os meus estudos na faculdade de teologia, graças a esse gigante da igreja, professor Felipe Aquino. Bom, do outro lado, dispensa apresentação, né? Fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, que o programa do professor Felipe Aquino, Escola da Fé,
foi ideia de Monsenhor Jonas Abib, colocada em prática pelo professor Felipe Aquino, gigante, dois gigantes da igreja aqui, que me inspiraram na fé, que me inspiraram nos estudos. Pouco do nosso cenário, ainda falta muita coisa. Aqui eu vou colocar alguns diplomas meus, certificados, diplomas. Aqui eu vou colocar um quadro bem grande, né, para a gente poder estar escrevendo também de vez em quando. Bom, nós vamos começar rezando, porque eu aprendi também do professor Felipe Aquino que nunca devemos fazer nada na nossa vida sem antes começar rezando. Claro, tudo é de Deus, tudo é inspiração de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. E a maneira ideal para começarmos as coisas, então, com Deus, é a oração. Convido a você, então, a começarmos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pedindo a Maria, né, a nossa mãezinha, para que interceda por essa nossa volta, né, por esse nosso programa, para que dê frutos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Intercedei por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã em Cristo, o assunto: Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos caminhar durante muito tempo em cima desse grande documento da Igreja, dessa base para a nossa fé. Aqui nós temos toda a doutrina católica, aqui nós temos um resumo, caríssimo irmão, caríssima irmã, de toda a teologia católica, tá? Teve um bispo, Dom Terra, se eu não me engano, que ele disse que quem estuda o catecismo, quem decora o catecismo, quem lê e decora o catecismo estudando, aprende muita teologia católica, né? Porque aqui, enfim, como eu disse, é um resumo de toda a teologia, de toda a doutrina católica, tá bom? Como surgiu esse documento, Catecismo da Igreja? Bom, no começo, a Igreja tinha um chamado Catecismo Romano. A dogmática é mais ou menos a mesma. Mudaram do Catecismo Romano para o Catecismo da Igreja Católica, mudou algumas coisas, porque há 400 anos atrás, época do Catecismo Romano, não tinham as novidades que tem hoje. Por exemplo, bebê de proveta, pesquisas com células troncos embrionárias e tal. Não se falava muito em aborto, não se falava... Enfim, o catecismo foi atualizado por essa e outras coisas, né, que surgiram de 400 anos para cá, né? Então, veja, como surgiu o catecismo romano, o catecismo chamado de São Pio V, catecismo romano. Como é que surgiu? 1517.
Início do século XVI. Reforma protestante desencadeada por Martinho Lutero. Martinho Lutero, padre católico, desencadeou a reforma protestante no ano de 1517. Essa reforma protestante balançou a igreja. Balança, mas não cai, né? Nunca cai, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Bom, depois da Reforma Protestante, aconteceu muitas divisões, muitas divergências a respeito da fé. Foi necessário convocar um concílio, o concílio chamado Tridentino, concílio de Trento, que durou de mais ou menos um dos maiores concílios da igreja, gente. Um dos maiores concílios da igreja, o concílio de Trento. Durou de 1545, mais ou menos, até 1563. Foram 18 anos. Vejam só, 18 anos de concílio. Não é um ano, não é 2 anos, não são 3 anos, não são 5 anos, são 18 anos de concílio de Trento para chegar a definir uma doutrina que foi colocada depois, né, do concílio de Trento, pelo Papa Pio V, num documento chamado Catecismo Romano. Como eu já disse, Reforma Protestante. Surgiram divisões na igreja, divergências também. Aí pensaram assim, temos que colocar num documento a doutrina católica para orientar os fiéis e os clérigos, nortear os fiéis e os clérigos na doutrina autêntica da igreja. E é por isso que fizeram o Catecismo Romano. Bom, Catecismo Romano. Ele reinou, o Catecismo Romano de São Pio V, ele reinou na igreja, durou, a sua vigência dentro da igreja foi de mais ou menos 400 anos. 400 anos. Bom, de 1500 e tanto até até a época do Concílio Vaticano II, 1962, 1965, mais ou menos, né? Ou até um pouco mais, né? Que depois do concílio é que foi definido o catecismo da Igreja Católica. Antes de ser definido o catecismo da Igreja Católica, ainda reinava o catecismo romano, tá? Mas daí surgiu, 400 anos depois, o Concílio Vaticano II, tá? Convocado pelo Papa João XXIII, terminado por Paulo VI e tudo mais, que durou de 1962 até 1965. E aí é que nós entramos no assunto catecismo da Igreja Católica. Depois do Concílio Vaticano II, bem depois, começaram também a surgir divisões e divergências na igreja por parte de clérigos, bispos, padres, também por parte de leigos a respeito da doutrina católica. Aqui que acontece? O Papa São João Paulo II, aí ele resolveu convocar um sínodo em Roma com alguns cardeais, né, para discutir e estudar sobre a doutrina católica, até então vigente, com o Catecismo Romano, e também estudarem o que foi declarado, o que foi, assim, decretado no Concílio Vaticano II, estudarem tudo isso para poderem colocar também num documento.
Qual seria esse documento? Catecismo da Igreja Católica. Mas veja, durou muito tempo. Estudaram há muito tempo, esses cardeais, né? Convocados pelo Papa, mais ou menos pelo ano de 1985. Esse catecismo ele só surgiu em 1992. Então, de 85 a 92, 7 anos de estudo, mais ou menos. Depois desses 7 anos, esses cardeais chegaram a uma conclusão, chegaram ao Papa João Paulo II, né? Aliás, durante o sínodo, o Papa, o Papa, durante o sínodo, ele fez tipo um protótipo do Catecismo da Igreja Católica, assim, um artigo, enfim, ele colocou por escrito o que seria o Catecismo da Igreja Católica e deu para esses cardeais, para esses bispos que estavam no sínodo, analisarem, né? E de 85 até 92, durante 7 anos, eles analisaram tudo isso. E, enfim, em 1991 para 92, eles deram o aval, aliás, para o Papa João Paulo II, dizendo: está certo, pode publicar o Catecismo da Igreja Católica. E então, em 1992, saiu essa obra-prima da Igreja, esse documento importantíssimo da Igreja, chamado Catecismo da Igreja Católica. Então veja, gente, a Igreja teve um primeiro catecismo, não mudou a dogmática. A dogmática é a mesma. O que mudou foi apenas algumas coisas que surgiram. Porque o catecismo romano, há 400 anos atrás, né, de uma certa forma, ficou velho em algumas coisas, né? Surgiram novidades. E aí, a Igreja, com o Papa João Paulo II, colocou em dia o catecismo romano e mudou o nome para Catecismo da Igreja Católica. Então foi assim que surgiu o Catecismo da Igreja Católica. Bom, caríssimo irmão, caríssima irmã, qual é o conteúdo então dessa beleza, desse documento da Igreja, desse tesouro que a Igreja tem? Já ouviram falar nos nossos 4 lex? A Igreja tem 4 lex. Os lexes da Igreja Católica, né? Lex credente, aquilo que a gente crê. O nosso credo niceno-constantinopolitano, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo mais. Aquilo que a gente crê é a nossa dogmática, os nossos dogmas de fé, do creio, né? Lex credente. Depois nós temos o lex orandi, aquilo que a gente reza. O lex celebrandi, que é a nossa santa liturgia, os sacramentos. Lex celebrandi, que são os nossos sacramentos, né? E o lex vivendi, aquilo que a gente vive, ou seja, a moral católica. Tudo isso é o conteúdo do catecismo da Igreja Católica. Então veja, lex credendi, o nosso credo niceno-constantinopolitano, dogmática, dogmas de fé. Lex orandi, a oração do Pai Nosso, aquilo que a gente reza. Aliás, gente, abrindo parêntese aqui, a oração do Pai Nosso, sabem vocês que são de caminhada, catequistas, enfim, membros da igreja, membros de pastorais, líderes de pastorais, que a oração do Pai Nosso ela tem 7 pedidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentação, livrai-nos do mal. São 7 pedidos que nós fazemos
a Deus na oração do Pai Nosso. E está aqui, ó, dentro do Catecismo da Igreja Católica. Então, primeiro de tudo, a nossa dogmática, o nosso credo, aquilo que a gente crê. Depois, o Pai Nosso, 7 pedidos do Pai Nosso. Depois, os nossos 7 sacramentos. Sabia que a Igreja Católica tem 7 sacramentos? Eucaristia, crisma, confirmação, reconciliação, batismo, matrimônio, ordem, unção dos enfermos, tá? São 7 sacramentos. Aquilo que a gente celebra, ou seja, a nossa santa liturgia. Lex credente, lex orante, lex celebrandi e lex vivendi. Então, tudo aquilo que a gente reza, tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente celebra na liturgia, a gente tem que viver no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na igreja, para sermos testemunhas de Cristo. A moral católica. Está tudo aqui. Esse é o conteúdo do Catecismo da Igreja Católica. Na próxima aula, nós vamos, então, começar com o creio. O Catecismo da Igreja Católica, ele começa com o creio. E o creio, niceno-constantinopolitano, ele começa dizendo assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, nosso assunto será Deus Pai. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, eu te vejo na nossa próxima aula. Deus abençoe grandemente, que nunca vos falte nada. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.